Oi, gente! Estamos de volta para mais uma aula. É uma continuação, né, do capítulo 3, nosso último capítulo. Então, só relembrando, no vídeo anterior nós vimos a formação, né, e a regionalização e divisão do continente africano e os seus reinos e povos antigos. Nós começamos a ver o reino de Gana. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o reino de Mali, tá? Então, o reino de Mali aqui no mapa, ele está em verdinho, o Império de Mali, tá? Então, essa é a região do Império de Mali, entre o século 13 e 16. Então, vamos estudar agora o reino de Mali. O reino de Mali, ele teve origem a partir da aldeia de Tombouctou, fundada por grupos nômades tuaregues. Olha os tuaregues aí de novo, né? Que a gente viu no reino de Gana, por volta do ano de 1100, às margens do rio Níger. Compreende na atualidade regiões de diferentes países como Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e Burkina Faso. A aldeia de Tombouctou tornou-se uma referência estratégica do comércio caravaneiro, porque eles negociaram sal importado das minas do Saara por ouro, marfim, cereais e grupos negros escravizados da região do Níger. Então, os governantes do Mali eram reverenciados como mansa, tá? Então, o que significa mansa? Mansa significava, eles chamavam, né, a tradição africana, mansa, como personagem, né, povos ancestrais do continente. Então, personificava os povos ancestrais do continente africano. Então, o primeiro mansa, como eu voltando aqui, ó, mansa era um governante. Então, o primeiro governante do Império Mali teria sido o Sundiata Keita. Sundiata Keita era conhecido como Rei Leão. É mais fácil de chamar ele de Rei Leão, né, gente? Então, a gente só não pode esquecer que era o Sundiata Keita. Ele governou entre 1235 e 1255, após vencer a Batalha de Quirina. Então, o Sundiata Keita, ele aproveitou o enfraquecimento do reino de Gana, conquistando as principais regiões mineradoras localizadas em Bambuque e Muré. Lembram que Bambuque pertencia a Gana? Então, né, Gana perdeu aí essa batalha de Quirina e acabou que o reino de Mali conquistou mais uma área importantíssima, né, para o seu reino. Durante o reinado do Rei Leão, Sundiata, então, né, já sabem quem é o Rei Leão, ele fez o quê? Então, aqui eu coloquei algumas mudanças que ele fez durante seu reino. Ele densificou as relações comerciais com a região do Império Árabe e Norte da África. Ele estimulou práticas agrícolas, como a tecelagem de algodão. Ele condenou a escravidão e o tráfico humano no seu reino e fez, né, promulgou leis que protegiam a natureza, as mulheres, os estrangeiros. Então, ele só trouxe também, foi um bom reinado, né? E aí, nós vamos ver agora a história do reinado de Abubakar II. Ele foi o substituto, tá? Ele seguiu, né, antecedeu o Sundiata. Então, durante o reinado, Abubakar teria se convencido da possibilidade de atravessar os limites do Oceano Atlântico. Após organizar uma grande frota de navios equipados para a expedição que deveria cruzar o Atlântico, apenas um dos navios regressou. Ele montou uma frota enorme, com mais de 200 navios, e apenas um navio voltou, tá? E aí o Império do Apogeu do Mali, que é a parte mais alta, onde ele teve mais sucesso, com o Mansa Kandu Musa, herdeiro de Abubakar II, então ele foi um herdeiro, né? Um trono sucessivo. Ele administrou o império, né, durante o período de 1312 e 1332. O que aconteceu durante o governo de Kandu Musa? Foi quando o reino de Mali alcançou o apogeu, porque mais da metade do suprimento mundial de ouro e de sal, né, estava presente em Mali. Então, ele se tornou o governante mais rico do século XIV. Olha, novamente, a questão da África rica, né? Então, vocês conseguiriam imaginar que no século XIV, essa região do Mali, o reino de Mali, era mais rico do que da Europa? Interessante, né? Então, isso é muito importante pra gente.
Kandu Musa, ele investiu na construção de inúmeras escolas, de mesquitas, biblioteca, universidade. Ele fez Mali se tornar um centro acadêmico de referência internacional, ou seja, ele investiu na educação, né? O declínio de Mali ocorreu, em parte, pela falta de preparo e habilidade política dos sucessores de Kandu Musa. Ou seja, Kandu Musa, ele, né, faleceu, e quem seguiu o poder, quem seguiu o reino, não soube comandá-lo tão bem quanto Kandu Musa. Então, as disputas internas foram provocadas pela rivalidade existente entre as diferentes etnias do império, e também teve uma pressão externa do povo interessado nas riquezas que tinham em Mali. Então, isso fez com que ocorresse um enfraquecimento do reino. Então, vamos agora para o próximo reino, que é o reino de Songhai. Século XV e XVI, tá? O Império de Songhai também está aqui no mapa. Lembra, olha só, Tombouctou também é muito importante e Gao, tá? São os dois nomes importantíssimos que a gente vai ver. Então, o reino de Songhai, os limites do antigo reino de Songhai correspondem na atualidade às regiões de Mali, Niger e Nigéria. Reparem que todos esses reinos, eles surgiram da região do Sahel, tá? Então, todos eles são muito próximos um do outro. A origem do reino de Songhai foi devido, né, a partir de Gao, que é uma aldeia fundada pelos povos da etnia de Songhai, e as margens do Niger, que se desenvolveu como um importante centro comercial e um centro transsaariano. Entre os séculos XIII e XV, a cidade foi incorporada aos domínios do Império Mali. Então, ele começou a fazer parte do Império Mali, o reino de Songhai. A população de Gao, no entanto, recuperou sua independência, comandada pelo guerreiro Soni Ali, que após derrotar o exército Mali, conquistou as cidades de Jiné e Tombouctou. Olha como que vai passando de mão em mão, né? Era de Gana, passou para Mali e agora do reino de Songhai. Isso é muito interessante. Controlando as rotas do comércio transsaariano, a economia ela girava em torno da extração do ouro e do sal, da agricultura, da criação de rebanho dos vales férteis do Niger e também do comércio de negros escravizados. O reino de Songhai, ele tinha a cidade de Gao como referência de centro de ricos comerciantes. Do ponto de vista religioso, tá? Você tinha ricos comerciantes e proprietários que se converteram aos valores do islamismo, tá? Porém, a sua população rural manteve vivas suas tradições e crenças, então não se converteram. O declínio de Songhai ele ocorreu durante o século XVI, provocado pelas rivalidades internas entre as etnias abrigadas pelo Império, pelo distúrbio climático e pela destruição da lavoura, e também pela ação militar do Império Marroquino. Esse último item é todos os fatores que contribuíram para o declínio, né? O fim do reino de Songhai. E vamos então agora fazer o exercício da parada obrigatória da página 51, 52 e 53 sobre os reinos, né, de Mali e de Songhai. Número 4. Analise a imagem a seguir. Tem uma imagem, eu não consegui colocar a imagem, tá? Então eu coloquei só o texto. A imagem mostra um detalhe da capa do Atlas Mundial, produzido pelo cartógrafo espanhol Abraham Cresce de Maiorca. A capa reproduz Kandu Musa, então Kandu Musa, reino de Mali, assentado em um trono, admirando um grande pepita de ouro representando o globo terrestre. O texto no canto superior à direita do mapa diz: este senhor negro é chamado Musa Mali, senhor dos negros da Guiné. Tão abundante é o ouro que foi achado no seu país, que ele é o mais rico e nobre rei em toda a terra. Então, analise a importância do reinado de Kandu Musa na história de Mali. Eu já falei da importância dele, né? Mas aí eu trouxe a resposta para vocês. Ele foi herdeiro de Abubakar II. Ele administrou o império, né, num período de 1312 a 1332. Durante o seu governo, Mali alcançou seu apogeu, ou seja, a parte de maior sucesso, tá? E a partir disso, o império, né, ele tinha a maior parte de suprimentos de ouro e de sal
Então, ele era o governante mais rico do século XIV. Aí ele tinha as riquezas e o controle das rotas do comércio transsaariano. E fez com que Mali, né, construísse centros acadêmicos e importantes investimentos na área de estudo, de uma forma que se tornou referência internacional, tá? Dê uma pausa agora, escreva essa resposta no livro de vocês, tá bom? Podem resumir, tá, gente? Eu coloquei a resposta mais completa. A número 5, observe a imagem a seguir. Essa imagem tem no livro de vocês, não é exatamente igual, mas eu achei uma imagem parecida. O escritor e diplomata árabe Johannes Leo Africanus, em sua obra Descrição da África, referiu-se à cidade de Tombuctu como a cidade do ensino e das letras, onde o mercado de livros tinha igual importância aos produtos mais valiosos negociados na região, o ouro, o sal e o cobre. Exemplo de tolerância religiosa e racial, Tombuctu, a cidade do ensino e das letras, durante séculos, foi habitada por grupos islâmicos, cristãos e judeus. Apresente um argumento histórico responsável pela definição de Tombuctu como referência cultural da África medieval. Foi a região, né, entre Mali, que era considerada mais rica, e onde Kandou Moussa investiu na educação, tá? Então, do ponto de vista econômico, era uma região que havia, né, grandes riquezas de ouro, sal e cobre. Havia um controle do comércio transsaariano, presença de grandes habitantes e, além disso, a presença também de grandes acervos de livro acadêmico, né? Como ele investiu na educação, Kandou Moussa comprou muitos livros preenchendo a biblioteca de Tombuctu. Dê pausa também, né, gente, para vocês escreverem essas respostas. Todas as respostas que eu tô dando aqui nessa aula, vocês vão colocar no livro, tá? O reino de Songhai tem origem em Gao, aldeia fundada pelos povos de etnia de mesmo nome, no início do século IX, às margens do rio Niger. Falou Gao, eu já sei que é o reino de Songhai. Desenvolveu atuando como importante centro comercial integrado ao comércio transsaariano. Caracteriza a organização social de Songhai a partir do ponto de vista religioso e explica os fatores que contribuíram para o declínio do último grande reino do Sahel. Então, nós vimos até agora o reino de Gana, o reino do Mali e o reino, né, de Songhai. Esses 3 reinos são reinos da região do Sahel. A letra A, a relação de convívio de tolerância religiosa, né? Então, viviam os proprietários mais ricos se converteram ao islamismo e quem vivia na área rural mantiveram as suas tradições. Na letra B, dentre outros fatores, né, o declínio do reino foi favorecido por várias questões. As rivalidades entre as próprias etnias do império, a questão dos problemas climáticos, que destruiu a lavoura, e a ação militar do Império Marroquino, tá? Então, tudo isso contribuiu para o declínio do reino. Agora, eu deixo com vocês, respondam a questão 4 a 6, da página 75 e 76, é a parada complementar, e a questão 8, de teste de seus conhecimentos, página 82 e 83. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né? Voltem esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, dê pausa naquela parte que você não entendeu, que você não leu, tá? E aí, bons estudos para vocês. Na semana que vem nós temos mais vídeos, tá? Qualquer dúvida já sabem onde deixar um comentário ou podem mandar uma mensagem para mim. Então, a aula dessa semana se encerra agora. A gente conseguiu ver os reinos da região do Sahel e a regionalização da região da África. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, já sabem, né? Então, gente, boa semana para vocês.